gente, sejam bem-vindos a mais um episódio, agora da nossa quarta temporada, o primeiro episódio da quarta temporada. Pois é, gente, quem pensou que a gente não ia vencer, a gente tá vencendo, que a gente chegou na quarta. Pois é, nosso primeiro episódio. Meu nome é Maria Larissa e hoje a gente tá com um convidado muito especial, que assim, pra mim e pra Lucas foi muito marcante nosso contato com quem vocês vão conhecer agora. É isso aí, sejam bem-vindos à quarta temporada, meu nome é Lucas, mais uma vez tentando trazer, né, e cumprindo esse propósito, conteúdos relevantes para você, estudante de medicina, você da área de medicina também, estudante de outras áreas da saúde que gostam de escutar papo sobre isso, fica aqui até o final, já manda isso para os seus amigos também, vai ser um papo super interessante com alguém, como Larissa falou, que marcou a nossa trajetória e por isso está aqui. Vamos lá. Gente, eu apresento aqui hoje para vocês o Dr. Pedro Lapa. Ele é médico da família e da comunidade, pintor, pós-graduado em psiquiatria, extensão em arte-terapia, facilitador de oficinas de arte e saúde mental, preceptor de psiquiatria na FMO e aqui da Uninasal. Dr. Pedro, um prazer estar novamente com o senhor. Muito obrigado, um prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade de falar e agradeço o interesse aí de divulgar saúde mental e arte, que se tornou um dos meus objetivos de vida. Aí fico feliz por ter marcado vocês positivamente. Não, pois é, vamos iniciar nosso papo e aí a gente, claro, vai querer saber sobre a sua trajetória, sobre os seus interesses à arte e tudo mais, né? Essa questão da saúde mental atrelada à arte. Mas, para começar, a gente queria esclarecer essa questão, né? A gente estava num período ali, quando a gente passou nos estágios com você, de não encontrar muitos bons preceptores em todos os lugares, enfim, e aí quando a gente foi com você foi diferente, e aí por isso que ficou marcado, né? Por isso que a gente falou. Não sei se você lembra da gente, mas a gente lembra de você, isso deve ser um grande elogio. Mas para iniciar o nosso papo, a gente sempre gosta de conhecer um pouco mais o convidado, né? Então, primeiro, o que é que ele trouxe para a medicina, né? Sempre foi um desejo, ali naquela época do vestibular era a sua certeza, como é que o senhor veio parar aqui? Eu nunca fui uma pessoa de certeza, não. Sempre fui um agoniado existencial. Sempre me perguntei muito o que é que a gente está fazendo aqui e tudo. Então, no vestibular não foi diferente, né? Eu sabia que eu gostava muito de pessoas, que eu não queria viver uma rotina comum. Eu não queria viver uma rotina de escritório, digamos assim, que você não lida com pessoas no dia a dia. E parar para pensar um pouco, assim, na medicina, a cada paciente está se renovando, está descobrindo uma coisa nova, uma nova história. Sempre fui aficionado por filmes e livros, então ver histórias novas a cada dia, a cada instante, sempre me motivou muito. Aí, por isso, e meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, eles são médicos, então eu respirei muito esse ambiente de medicina em casa, por isso a escolha por medicina. Mas algum deles também é da área da saúde mental? Meu irmão mais velho, o Daniel, inclusive a gente fez a pós-graduação juntos. Ah, sim. Né? A gente fala bastante sobre saúde mental, divulga bastante a parte de saúde mental, né? Ele é preceptor também de vocês aí na Nassau, no 5º período, lá com a gente na Fundação Caixa. Entendi. Dentro da medicina, como foi a escolha pela saúde mental? Porque eu acredito que esses propósitos dariam para ser vividos em várias áreas. Por que a saúde mental? Com certeza. Bem, ali no meio do período, no meio do curso, eu fui para o intercâmbio na Inglaterra no último ano do Ciências Sem Fronteiras. E lá eu comecei a ter novas agonias existenciais e me questionando sobre o curso, se era mesmo aquilo que eu queria fazer. Eu fui estudar neurociências lá, na cidade de Nottingham. E me apaixonava cada vez mais, mas ao mesmo tempo ficava... Será que é medicina mesmo? E aí, quando eu voltei, na verdade, lá ainda eu tive contato com voltar a pintar, adolescente. Tinha parado na infância, voltei a pintar lá. Tive contato com o mundo da arte e, de certa forma, destravou uma vontade minha, que era seguir naquele ramo. Quando eu voltei, enfim, essa parte da arte lá no intercâmbio teve uma questão importante também, né? Que foi descoberta ou redescoberta a partir de um novo adoecimento mental meu. Lá eu desenvolvi muito um quadro depressivo mesmo. Longe de casa, longe da família. O norte da Inglaterra você quase não vê sol, então é pesado mesmo.
E aí, nesse momento de maior aflição, eu redescobri a arte. Eu quis retratar a mim mesmo, mas não como eu estava vendo no espelho. Eu quis retratar aquela angústia que eu estava sentindo lá. E foi aí que eu fiz o meu primeiro retrato. Né? Como eu falei, isso ativou, me trouxe muitos sentimentos bons de querer seguir aquilo de novo. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu estava mais em dúvida ainda do que eu queria fazer. Continuei meu acompanhamento psiquiátrico, psicológico, enfim, cuidar da minha saúde mental me fez ver que na graduação a gente vê muito pouco da saúde mental. Os médicos, de uma forma geral, não têm o tato para tratar de saúde mental ou têm um certo medo, receio. E toda vez que eu lidava com a temática de saúde mental a partir do meio da graduação para frente, eu sentia um interesse aumentado porque eu me identificava muito com os pensamentos dos pacientes em sofrimento psíquico. Então foi aí que eu vi que eu poderia seguir uma área na medicina que lidasse com pessoas, que visse história todo dia, e eu podia trazer essas histórias para os meus retratos na arte. Então foi quando veio uma sacada de que eu posso unir o mundo da arte com a medicina, com a psiquiatria, com saúde mental e falar sobre saúde mental através da arte para todo mundo. Poxa vida, meu amigo. Pessoal, é esse o corte aqui, é esse o podcast. Doutor, assim, é muito perceptível, porque foi como o Lucas falou, assim, a gente conviveu os estágios juntos e era muito diferente, assim, quando a pessoa tem um negócio, um propósito diferente, a gente percebe e a gente comenta, né? É aquele que o pessoal fala, assim, quando você vai chegar num lugar 3 horas, seu nome já tá lá antes. E a gente, eita, ele é bom, a gente vai aprender alguma coisa, assim, de diferente. Muito interessante saber sobre o que lhe levou para a saúde mental, mas querendo saber agora da sua percepção, enquanto alguém que já vivenciou também esse sofrimento psíquico, para os estudantes de medicina. Como o senhor vivencia isso, tanto na prática, com seus próprios alunos, tanto nos seus pacientes, assim, como isso chega para o senhor? Bem, eu sempre falo para os meus estudantes, tanto eu sou também preceptor da FMO. Lá na FMO eu sou preceptor do ambulatório de psiquiatria no 8º período. E com vocês é no 5º período, também no ambulatório de psiquiatria. Eu sempre me sinto um pouco responsável sobre a saúde mental de vocês. Na graduação, eu aprendi e tive esse dilema de continuar ou não como médico, com a medicina, porque eu aprendi muito o que eu não queria fazer como médico. E eu aprendi muito condutas que a gente não deve tomar. Tomei isso para mim e como propósito, ao invés de passar para os alunos o que não fazer, eu faço o contrário, o que deveria ser feito, o ideal, né? Então, com os meus alunos, né, a gente sempre reserva um tempinho ou entre pacientes ou se falta algum paciente para falar da saúde mental do estudante. Tem estudos bem preocupantes sobre saúde mental do estudante e eu tento sempre repassar para eles. Eu começo falando um pouco sobre a síndrome do estudante de medicina, que, né, antes da gente pensar em diagnóstico e tudo, a gente tem que olhar para os hábitos, né, de todo o indivíduo, antes de pensar em diagnóstico e conduta médica. Eu sempre falo que a gente tem que prestar atenção no sono, no apetite, como é que está a alimentação, se faz atividade física ou não, se faz uso de substância ou não, se está em terapia ou não, se socializa com qualidade, atividade de lazer. Então, inúmeras coisas, né? Quando eu falo para os estudantes sobre essa síndrome, eu falo geralmente por causa da má gestão de tempo, eles não conseguem fazer nada disso. E aí, como é que querem, né, ter saúde mental se não tem tempo e dedicação para a própria saúde? Eu sempre trago que saúde mental é prioridade e o resto vem a partir disso, né? Então, a gente faz a atividade física, mesmo que seja tratada como remédio para dormir melhor, para não ter ansiedade, mas a gente prioriza isso pelo menos meia horinha de um dia, né? Acho fundamental e eu tento repassar sempre isso para os alunos e para os pacientes também. A gente, às vezes, assim, principalmente no começo da faculdade, eu acho, a gente não tem muito essa percepção de
isso aqui, essa atividade física, perder essa hora aqui vai me ajudar muito mais no meu estudo, na minha qualidade de vida. Sim. E a gente se desgasta muito, eu acho que principalmente no começo da faculdade, quando chega no final, a gente aprende que precisa e aí vem mais desgaste, porque a rotina é mais puxada, é mais tempo que você passa fora da sua casa. E aí vai virando uma bola de neve, né? Para o senhor, assim, quais são direcionamentos que a gente pode seguir enquanto um estudante sobrecarregado, com pouco tempo, que pode ajudar nesses aspectos de saúde mental? Bem, primeiro, eu me identifico muito com essa parte de prejuízo na saúde mental. Durante o meu internato, ali, os 2 últimos anos, eu cheguei a engordar 15 quilos e estava sedentário, não estava com apoio de terapia, enfim. Não vou ser hipócrita, eu sei que a carga horária do internato chega muitas vezes a 60 horas por semana, mais do que, às vezes, que um médico trabalha. E, às vezes, falta tempo para isso. Mas é importante, né, daqueles aspectos que eu falei de atividade física, uso de substância, dormir bem, se alimentar direito, socializar com qualidade, todas essas dimensões são dimensões da saúde mental que precisam, em algum grau, estar implementado. Então, por exemplo, se não consegue associar uma terapia toda semana, mas que tenha um lugar de fala através da expressividade, escrevendo, pintando, de alguma forma. Se, por exemplo, você não tem a oportunidade de fazer 1 hora de atividade física, existe já adaptações para fazer em casa, meia horinha por dia, 2% do seu dia. Atividade de lazer, considero que todo mundo tenha que ter uma quebra na semana para poder se revitalizar, se regenerar. Se a gente for parar para pensar assim, na parte científica da coisa, a gente tem sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Sistema nervoso simpático, ele é o sistema nervoso atuante, de resolver, de lidar com as coisas. O sistema nervoso parasimpático é ativado quando a gente está regenerando, dormindo, respirando, contemplando as coisas. Bem, a gente tem um dia de 24 horas, 16 horas do dia, ou seja, 2/3, a gente pode dedicar a estar vigil, acordado e funcional. 1/3 disso é para a gente estar dormindo, ou seja, todo ser humano é para estar dormindo 7 a 9 horas por noite. Bem, essa conta de 2/3 ativo para 1/3 recuperando não bate muito, deveria ser meio a meio, né? Então, nesses outros 2/3, a gente tem que ter atividades que vão ajudar o corpo a se regenerar. Atividade física fortalece o tônus parasimpático, terapia, meditação, expressividade, lugar de fala, tudo isso é importantíssimo para implementar no dia a dia, para fazer essa balança funcionar direito. Então, sempre falo sobre isso também. Doutor Pedro, agora uma curiosidade uma curiosidade minha mesmo, assim, da sua vivência prática. Quando a gente pensa no meio estudante de medicina e médicos a longo prazo, falando de sofrimento psíquico, quem é que chega mais? Sem falar da pessoa que não faz atividade física, não faz terapia, mas falando de aspectos epidemiológicos, digamos assim, mulher, a idade, esses aspectos. Para o senhor, quem é mais afetado, quem chega mais, quem procura mais ajuda, assim? Bem, os dados falam que mulheres procuram muito mais, no geral, serviços de saúde do que os homens, né? É muito complicado a gente colocar, por exemplo, de uma forma geral, realmente vem mais mulheres em idade reprodutiva. Vamos dizer, dos 18 aos 60 anos. Geralmente esse é o público mais comum. Mas isso diz pouco, né? Tem alguma comorbidade ou algum adoecimento específico que você quer perguntar sobre o público? Ansiedade, depressão, esses dois, a princípio. Basicamente, sim, mulheres em idade reprodutiva, mas também os homens, geralmente os adultos, que é quem está mais submetido ao estresse de uma carga de trabalho extensa com pouco tempo de regeneração, seja dormir ou, enfim, o que eu mencionei sobre saúde mental, né? A gente vê assim que quando se aperta a crise econômica pelo mundo, quando o dinheiro está mais difícil de ganhar mesmo, o sintoma de saúde mental já aparece mais. Então, de uma forma geral, seria isso assim. Interessante. Antes da gente puxar especificamente para o assunto arte, tem alguma história ou algumas histórias, a gente gosta de ouvir histórias aqui, que lhe marcaram nessa trajetória? Acho que
para esse público, talvez, de estudantes de medicina que passaram com o senhor como alunos ou como pacientes, ou de médicos mesmo que o senhor teve contato em relação ao sofrimento psíquico, que o senhor poderia compartilhar com a gente, claro? Eu tenho alguns alunos que se tornam pacientes, que me procuram no consultório para falar sobre. De certa forma, eu tenho a mais também uma proximidade com os alunos, porque digamos que eu sou recém-formado, né? Vou fazer 6 anos de formado, então me considero recém-formado também. Enfim, entendo o que vocês estão passando pela proximidade de tempo também. Eu prefiro falar até sobre o meu exemplo, né? Show de bola. De uma pessoa que desconhecia totalmente os aspectos de saúde mental, nos primeiros sintomas ansiosos, de buscar uma ajuda, de ter mais de um episódio depressivo ao longo dessa caminhada, até encontrar ali realmente o que estava funcionando para mim, qual o nível de suporte, enfim, psiquiátrico e psicológico eu precisava para estabilizar, ficar tranquilo, entender quais são as minhas prioridades, onde é que a minha corda aperta, onde é que eu posso folgar um pouco mais. Eu tive que passar por um quadro digamos que no internato aí mais pesado, tive que passar por aquilo para poder entender a necessidade da superação também. Né? É importante às vezes que a gente fale tanto sobre saúde mental, porque algumas pessoas podem se identificar nesses vales e alcançar uma recuperação mais rápida. Com certeza. Então, deixa eu explorar mais um pouquinho essa história do internato. O senhor falou que teve a questão de engordar bastante. O que mais que o senhor percebe que lhe levou a esse quadro mais profundo nesse momento? Até porque a gente está nesse período também, assim, Sim. né? Então, é bom para a gente se prevenir também. O internato é uma situação muito delicada, porque você tem que estar com o coração aberto, né? Você vai rodar na cirurgia, pediatria, ginecologia, enfim, clínica médica, tem que estar com o coração aberto para se deixar permitir gostar de uma especialidade. Mas o que estava acontecendo comigo é que nas especialidades que eu estava rodando, eu não via um apoio, um suporte de alguém que pegava na mão da gente e ensinava direitinho como tem que ser. A cirurgia muitas vezes enfim, é um pouco delicado falar, mas não tem muita instrução, não querem ensinar muito. As rotinas dos hospitais, a gente sabe que são corridas, então os professores não reservam tempo, dedicação para ensinar. Muitas vezes a gente toca serviço, né, nos hospitais, e aquele espaço de coração aberto que você tem que ter acaba sendo fechado para, poxa, mais um dia, enfim, frustrações. Né? A minha identificação com a saúde mental foi a partir do meu sofrimento psíquico, veja. Então, cada um vai ter seu caminho, né? Mas é muito importante ter essa mentalidade de ir para o internato com o coração aberto, não fechar para uma especialidade já, dizer que isso é ruim, Eu acho que ser positivo também quanto às coisas que você vê e estuda vão lhe ajudar a tomar essa decisão bastante. Né? E quanto ao lidar com essas frustrações que vão acontecer, né? Talvez nessa rotina sejam até mais frequentes. Como o estudante deve lidar bem com essas coisas? Primeiro eu falo que na verdade todo mundo deveria ter apoio de psicoterapia, né? Infelizmente, se a gente fosse botar no SUS psicoterapia para todo mundo, não ia ter, mesmo se a gente associasse a psicoterapia particular, não ia ter para todo mundo. Teoricamente a gente deveria se autorregular, né? Mas bem, se você ou se o estudante já percebe que está sob pressão, que essa pressão já incomoda, esse incômodo já não dura mais minutos do seu dia, horas, ou seja, o segredo da psiquiatria é disfuncionalidade. Se já está atrapalhando, procurar psicoterapia, encaixar na rotina atividade física, cessar o uso de substância, enfim, em excesso, né? Procurar apoio da psiquiatria quando isso já está disfuncional, né? De uma forma mais intensa. Excelente. Já enveredando para o assunto da arte com mais enfoque, eu achei interessante porque
É meio que senso comum, a gente escuta muito, né? Quando a gente vai mapear esses hábitos, a gente ouve, né, sobre atividade física, sobre o acompanhamento de psicoterapia, enfim, mas o termo expressividade é a primeira vez que eu estou escutando dentro dessa seara, né? Eu queria explorar mais sobre isso, assim, né? Como é que a consciência sobre a expressividade pode ajudar o estudante, o profissional de saúde em relação à saúde mental? E isso começou na tua infância, mas depois voltou na adolescência. Como é que isso foi inserido na tua vida, né? Lá mesmo na infância também. Vamos lá. Eu começo dizendo que a arte ela não foi inserida em uma fase da vida de ninguém. Todo mundo já nasce com essa possibilidade. É assim, quando a gente é criança, que a gente está diante de um papel, a gente não encara aquilo como um obstáculo. A gente se sente estimulado para preencher aquilo, a gente não tem medo do julgamento, a gente não quer saber aonde aquilo quer chegar, a gente não tem, digamos assim, as travas. E aí, com o tempo, a gente vai... porque talvez eu não consiga fazer aquilo tão bonito. Porque eu não sei onde quero chegar. Começa a se comparar. E aí as travas vão bloqueando o que a gente já tinha antes de poder criativo. A expressividade, além da criatividade, né? Você poder criar novos caminhos, é lugar de fala. Você pode reavaliar os significados e símbolos que você atribuiu a vivências passadas e reescrevê-los da forma que quiser, né? Eu sempre falo que quando você vai pintar, quando você vai trabalhar com arte, né? Não precisa ser pintura, pode ser uma escrita. Você vai contar uma história do jeito que você quiser. E aí, olha o poder disso. Você pode contar a história do jeito que você quiser sobre um trauma que você viveu, sobre o passado que você viveu, de superação. E aí, quando eu tive, por exemplo, esse insight, fui começar a estudar sobre realmente o poder da arte para a saúde mental, eu vivi isso nos meus retratos, num autorretrato, onde eu me retratei angustiado, e depois numa possibilidade de me retratar com um sentimento de felicidade ou com aquele trauma superado, enfim. A arte tem diversas, né, e a expressividade tem diversas dimensões assim de como pode ajudar, mas principalmente essas dimensões que eu mencionei de criatividade, de lugar de fala, de ressignificação, de individuação, todas essas são componentes muito potentes do processo artístico para a saúde mental. Excelente. Como é que isso virou objeto de estudo? Claro, teve o seu episódio de sofrimento que lhe ajudou a apontar para esse lado e esse histórico de ter contato com arte desde cedo, mas como é que isso virou o interesse de fazer a especialização, por exemplo, em arte-terapia? Como é que isso virou algo profissional? Primeiro, eu também me atentei para o fato de que, justamente porque toda criança lida com arte de outra forma, todo mundo tem interesse por arte. Todo mundo, seja qual for. A gente vai descobrir qual tipo de arte a gente é mais afim, né? Mas todo mundo tem esse interesse por arte. E aí, na psiquiatria, a gente vê muito. Depois de um trauma ressignificado, a gente consegue transformar aquilo em propósito de vida. Porque a gente quer contar para os outros como foi que a gente superou. A gente quer ajudar os outros que estão passando por aquilo a encontrar caminhos mais rápidos. Então, foi a partir disso. Poxa vida. Doutor, muito interessante assim de ouvir falando sobre. Mas eu queria uma pergunta assim, quando o senhor fala da arte, da expressividade, pensando no viés de quem consome mesmo, de quem consome literatura, música, das mais diversas formas, arte, assim, pintura, né? Como isso afeta e se tem um benefício positivo para passar por esse momento? Com certeza, tem, né? Muitas vezes, quando os pacientes chegam no consultório, eles estão em sofrimento intenso, agudo, né? E aí, como médico, a gente é cientista. Inicialmente, a gente tem que falar sobre o que é padrão ouro, o maior nível de evidência científica para aquele sofrimento intenso e agudo. Então, geralmente, a gente prioriza a psicoterapia,
né? Mudança no estilo de vida, né? Mudança de comportamento e ambiente e, se necessário, os medicamentos. Depois que a gente consegue estabilizar, a gente consegue ter mais margem para falar sobre o poder de expressividade, porque, de uma certa forma, para a gente também poder usufruir desses benefícios da arte, a gente precisa ter uma certa tranquilidade psíquica, né? Que quando a pessoa está numa intensidade maior é mais complicado. Então, a partir de uma estabilização, a gente começa a falar sobre expressividade em suas diversas formas. Eu não começo falando para as pessoas, vá lá e pinte, vai lá e... Não é bem assim, não. Se você não quiser, escreva, né? Se você não tiver a oportunidade de fazer uma terapia, seja pela questão financeira, enfim, escrever sobre o que você está sentindo é uma grande forma de colocar aquilo para fora, redimensionar o que você está sentindo, reavaliar os significados e símbolos que você escreveu, acompanhar a sua evolução. Então, expressividade é sobre isso também, né? Aqui, eu acho que na faculdade a gente acaba minando, às vezes, até as nossas próprias habilidades. A gente se vê tão imerso, assim, tanta coisa para fazer, que a gente vai deixando as coisas de lado. E quando eu, por exemplo, assim, a gente estava de férias há pouco tempo. E aí, meu Deus, vou estar de férias, eu vou poder ler os livros que eu quiser. Eu não vou ter que ler medicina só. Eu vou poder pegar uma literatura, uma fantasia, um romance, e vou poder descansar a minha mente. Era um momento de felicidade, assim, uma coisa tão simples que podia estar no dia a dia, que às vezes a gente se vê tão submerso pela medicina que vai embora. É verdade. Isso que você está trazendo é que esse ter que fazer recruta ali o nosso modo atuante. Sistema nervoso simpático, tudo tem que fazer, é obrigação. Essa parte da contemplação, da admiração, quando você tem tempo para realmente usufruir daquilo, é outro sistema nervoso que está funcionando, o sistema nervoso parasimpático, que é o de regeneração, recuperação. Então a gente associa muito a melhora, e é, né, uma melhora direta, porque a gente está ali num momento de recuperação, regeneração. O seu papel agora enquanto pintor para a arte-terapia, como funciona assim essa integração do médico com a pintura e o paciente também, né? Como funciona? Bem, no momento está bem atribulado o meu dia a dia, assim, porque associar 40 horas semanais em atendimento de psiquiatria com a parte criativa, com a parte profissional criativa, e ao mesmo tempo transformar tudo isso em ensino está sendo um desafio. Mas eu estou associando essas 40 horas de uma forma bem fácil assim para mim. Por exemplo, no final do dia, eu uso tudo que eu vivi no consultório como recurso criativo. Então, nas minhas artes, nas minhas pinturas, eu procuro expressar aspectos de saúde mental e sofrimento psíquico. Isso já é um link que me ajuda muito, né? E eu comecei, né, eu produzi há pouco tempo um curso online, um curso digital, justamente para que eu não tenha que presencialmente estar ensinando sobre arte e o poder da arte para a saúde mental. Esse curso ele foi desenvolvido justamente para ensinar como a arte pode ajudar na saúde mental e de uma forma que eu não precise estar ali presencialmente necessariamente, né? Então, o curso online, né, a tecnologia me ajudou bastante nesse aspecto também. Pro ouvinte que está acompanhando o episódio, né, como é que a gente encontra esse curso, suas redes sociais, enfim, como é que entra em contato com o senhor? Vamos lá na minha... Eu tenho 2 páginas, né? Uma página profissional médica, dr.pedrolapapsi, se quiserem agendar consulta, etc. Compartilho conhecimentos lá de saúde mental. E eu tenho uma página de arte que é @lapa.arte. E lá é onde eu tenho minha maior dedicação, assim. Se a gente for comparar, a minha página profissional médica tá bem escanteadinha, bichinha. Mas a página profissional de arte, eu estou investindo bastante nessa parte de passar esses conhecimentos. Então, o famoso link na bio tá lá, tem o curso online. E eu estou com um desafio nesse semestre de começar a aplicar esse curso que antes era só online, também presencialmente. Vou começar agora em setembro e vão ser
às quartas-feiras de setembro e outubro, vão ser 8 aulas, pela primeira vez a oficina, né, presencial de papel da arte para a saúde mental, papel da expressividade para a saúde mental. Fantástico. Fica aí o convite para quem quiser acompanhar o curso, viver o curso também, né? Já caminhando para o final, eu queria tocar no ponto da sua exposição. Eu acompanho nas redes sociais e vi que nesses últimos tempos aí o senhor teve uma exposição feita, né? Já falando desse desafio, né, de conciliar a carreira médica com a carreira artística e profissional e médica profissional, ainda fazer uma exposição, foi com as obras pintadas nesse tempo aí, os autorretratos, esse tipo de coisa? Foi assim. Esse ano fez 10 anos dessa minha ida para o intercâmbio. E aí eu considero o marco de 10 anos de carreira profissional da arte, né? Nessa exposição eu reuni artes históricas e que falassem dessa história dos 10 anos. Então tá lá a minha primeira arte que eu fiz lá no intercâmbio até mais atuais. E o nome dessa exposição foi Ressignificar. 10 anos de mergulhos entre a arte e a saúde mental. Nessa exposição, eu quis falar justamente sobre o poder da ressignificação através da arte. Como a gente pode contar histórias diferentes, né, da forma que a gente quiser, através da pintura também. Doutor Pedro, nós vamos finalizar por conta do horário também, mas assim, esse episódio, se quiser, a gente faz outro, falando mais. Porque da mesma forma que a gente aprendeu no quinto, a gente aprendeu ainda mais agora, com outra cabeça, com outras experiências. E assim, o senhor fala de um jeito muito didático e muito fácil da gente entender e que chega a todo mundo. O que é muito bom, assim, quando a gente traz um convidado que pode se portar dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite e por ter nos ensinado, né? Porque aqui foi aulas hoje. Eu agradeço muito também a oportunidade. Enfim, num mundo onde muita gente está em sofrimento psíquico, eu acho que esse propósito de transmitir caminhos para encurtar o sofrimento psíquico, para atravessar a ressignificação mais perto, e esse papel da arte é fundamental, a gente difundir isso o máximo possível. Excelente. As portas estão abertas. Sempre que quiser falar sobre arte e saúde mental, pode bater a porta e a gente vai lhe procurar também. Muito obrigado. Show de bola. Pessoal, excelente estreia da nossa 4ª temporada. Se você ficou até aqui, deixe seu comentário. Se você está no YouTube, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Nas plataformas de áudio também, não saia sem deixar o seu comentário, sem deixar sua sugestão, sua avaliação, enfim. Mande para todo mundo esse episódio. Pessoas que se beneficiarão com esse papo, pessoas da medicina, enfim, seus amigos. Fica à vontade para difundir a palavra da arte e da saúde mental por aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.